tempo. A gente veio com saudade. Hoje mesmo eu falei pro presbítero Carlos, ficava com saudade de Samuel. Mas glória a Deus, né? Agradeço os irmãos que oraram por mim. Peço perdão por não ter justificado meu esposo. Ele também não estava bem, mas como eu estava mais para lá do que para cá, eu só justifiquei eu. Mas ele também estava com muita tosse, mas graças a Deus, Deus nos está restaurando a nossa saúde. A voz ainda está quase que nem do Dom Marcão. Mas daqui a pouquinho ela melhora em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de deixar um versículo que está em Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Diz assim a palavra: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus, buscar conhecer a sua palavra, buscar conhecer mais dele, buscar conhecer mais da vontade dele para nós, buscar conhecer o que agrada a Deus. E é isso que a gente vem fazer aqui no culto de estudo, né? Estudando mais a palavra de Deus, a gente conhece a Deus, a gente conhece um pouco mais do que agrada a Deus, e então a gente consegue graça dele para a gente conseguir agradá-lo cada vez mais, né? Cada dia mais, buscar agradar a Deus, buscar o Senhor, né? Enquanto ele está perto, o Senhor está perto de nós. Haverá tempos em que o Espírito Santo de Deus não estará mais aqui na terra, né? E que no nome de Jesus nós também não estejamos mais, né? Mas a importância de buscar do Senhor, de buscar da palavra de Deus e de invocar o seu nome enquanto ele está perto de nós. Não podemos perder as oportunidades que nós temos de aprender do Senhor, de aprender da sua palavra e de estar bem pertinho dele. Amém? Vamos orar, mas para que a gente dê início a esse culto de estudo, que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós essa noite, né? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor Deus, pela bondade do Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Eu te dou graças, Senhor Deus, por esse momento ao qual nós estamos aqui, Senhor, para estudar um pouco mais a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, Senhor Deus, nos dando graças, Senhor Deus, entendimento, para que nós possamos entender tudo quanto nos for ensinado. Que o Senhor venha tomar, Senhor Deus, o professor dessa noite, Senhor, com sabedoria, Senhor, com graça, para nos ensinar a Tua palavra. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a guardar a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos viver, Senhor Deus, de maneira agradável ao Senhor, de maneira que o Teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado, Senhor Deus, através das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa noite, Senhor, a aprender mais do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor Deus, por aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor venha guardar, proteger, Senhor Deus, trazer em paz e segurança a tua casa. E aqueles que por algum motivo não poderão vir, Pai, que o Senhor venha visitá-los, alcançá-los e derramar sobre cada um a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Aos que se encontram enfermos, que o Senhor venha restaurar a saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por essa noite, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela liberdade que nós ainda temos de buscar ao Senhor, de buscar a Tua presença e de estudar a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse culto tão precioso, a qual nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina nessa noite, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Peço que o irmão Lindo logo 2 anos, irmão. Vamos adorar o Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, meu irmão. Mais um dia, Deus cuidou da minha vida e da vida de cada irmão que está aqui, amém? E nos trouxe aqui para nos louvar e agradecer o nome de Jesus e aprender mais um pouco da palavra, amém?
Quero estar louvando o hino 121 da nossa harpa. Maravilhoso é Jesus, da minha vida luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do me perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, que vive em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Vamos estar louvando o próximo hino, número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria.
Em Jesus, o mal não temereis. Em Jesus, a graça infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre te vencerei. Glória a Deus, as palmas vão sobre Deus. Paz, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar na casa do Senhor. Passamos um final de semana difícil, tive que fazer até inovação, mas glórias a Deus, estamos bem melhor. E Deus tem abençoado. Amém? Vamos entrar no estudo da palavra, continuar o estudo que eu já comecei há um bom tempo sobre o Sermão do Monte. E nós vamos entrar lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Eu vou ler sozinho esses versículos, depois a igreja toda repete. Amém? Do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos repetir a igreja toda do 9 ao 13? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos fazer oração? Querido Deus, amado Pai, te damos graças, meu Deus, por esta oportunidade de estar na tua casa, meu Deus, de louvar o teu nome, de agradecer o teu santo e glorioso nome, e de aprender a tua palavra, meu Deus, nessa noite. Meu Pai, abençoe cada um que aqui veio, meu Deus, abençoe também aqueles que não vão poder estar conosco. O Senhor conhece, meu Deus, a vida, a necessidade de cada irmão, seja com
abençoando onde quer que esteja. É nosso pedido de oração em nome de Jesus. Amém. Quem que veio de um meio católico aqui, de um berço católico? Levanta a mão, por gentileza. A maioria, né? Glórias a Deus. Então, se vocês deixarem a Bíblia, vocês conseguem repetir essa oração? Fecha a Bíblia, por gentileza. Olha para lá, não. Eu aprendi essa oração, era bem novinho. Minha mãe me ensinava, colocava eu, minha irmã de joelhos, e a gente fazia essa oração até ficar de fora. Vamos fazer? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A nossa Bíblia tem a Bíblia evangélica, eu digo, tem aqui no caso aqui é chaves, né? Está entre chaves. A minha está entre pochetes. A dos irmãos estão entre pochetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se for olhar na Bíblia, você vai encontrar alguns livros assim, paredes, pochetes, chave. Não estão na maioria dos manuscritos originais, mas os autores, os tradutores, colocou para dar uma melhor explicação, para nós entendermos melhor. Não que seja errado, eu tenho uma Bíblia católica e lá não tem esse. Mas a gente acabou aprendendo assim, né? Livrai-nos do mal, amém. Mas não é errado, não é errado. Então, quando um católico faz essa oração, está errado? Dessa forma? Não está errado, está certo. Aliás, você sabe o que significa a palavra católico, apostólico, romano? Católico. Alguém sabe? Nós somos católicos? Sim ou não? Dá ajuda aí. Hã? Não? Não sabe? Quem acha que está errado? Nós, frente é católico? A igreja materna é católica? Quem acha que está errado? É difícil, né? Me ajuda. Católico, do grego é católicos, que significa universal, geral. Ou seja, a igreja é para todas as pessoas, independente de cor, raça, nações. Nós somos católicos? Sim. Nós somos apostólicos? Apostólicos? Sim? Sim. Vem os ensinamentos, vem dos apóstolos. Vem da igreja antiga, primitiva. Nós somos apóstolos. Nós não somos romanos. Por quê? Eles têm a sede lá em Roma. E tem o Papa como o maior representante da igreja. Eles acham que até mesmo é o Pedro, substituindo o apóstolo Pedro. Para eles, é o maioral da igreja. Aí já não somos. Amém? Até aqui, ok? A oração que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus 6, 9 a 13, o objetivo desse estudo é apresentar os valores mais importantes de uma oração. Então, vamos entrar. Eu sei que nós já vimos muitos estudos, já vimos muitas pregações em cima dessa passagem, da oração do Pai Nosso, e muitas coisas que talvez nós vamos dizer aqui, vocês já aprenderam, já ouviram, e talvez algumas coisas vocês nunca perceberam da situação. Primeira coisa que a gente vê, Pai. Pai. No Antigo Testamento, aparece 8 vezes somente se referindo a Deus como Pai. Os judeus, eles têm uma reverência, um temor
temor muito grande em falar de Deus, por causa também dos 10 mandamentos, se eu não me engano, é o terceiro mandamento, né? Eu acho que é o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. E diz ainda, não terá por inocente quem usar o nome de Deus em vão. Eles têm muito temor, muita reverência. E eu admiro isso até. Eu admiro. Tem pessoas aí fora que chamam Deus o cara lá de cima. Né? Vocês sabem o que eu estou dizendo? O cara lá de cima. É um absurdo. Não, é o Deus Todo-Poderoso, que deve ser respeitado. Nós devemos ajoelhar perante Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade. Não tem nada de cara lá de cima, não. É o Pai, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, o nosso provedor, o nosso redentor, aquele que nós devemos recorrer. É reverência, é respeito. Dentro da igreja, perante o Senhor, tem que ter respeito. Nós não estamos adorando qualquer um. Nós estamos adorando o Deus que pode todas as coisas. O Deus absoluto. Não tem esse negócio de cara lá de cima. E isso é um dos motivos que os judeus temem de chamar de Pai. Porque se a gente for parar para pensar, eu lembro de uma situação que eu ouvi um testemunho de uma moça, que ela, quando falaram para ela que Deus era o nosso Pai, ela ficou com o pé atrás, sabe por quê? O pai dela era um carrasco. O pai dela, além de judiar da própria mãe dela da filha, chegou a abusar da própria filha. Então, quando falaram para ela que Deus é Pai, ela ficou com o pé atrás. O pai pode ser pai quando a gente pensa no ser humano, pode ser, mas Deus é nosso Pai. Deus é nosso amigo. Um amigo que a gente tem como humano pode ser falho, mas Deus não. Então, os judeus têm um certo temor de chamar de pai. Mas a Bíblia, no Antigo Testamento, tem algumas passagens, alguns versículos, que chama Deus de pai. Isaías 63, 16, a gente não vai ler. Isaías 64, 8. Mas no Novo Testamento, se refere a Deus como Pai 272 vezes como Pai. E essa aqui é uma delas. Que o próprio Jesus, quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz Pai. Abra lá em João 3, 16 a 18. João 3, uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Alguém leia, por gentileza, do 16 ao 18? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome unigênito, Filho de Deus. Agora, o que significa unigênito? Deixa eu tentar confundir a cabecinha dos irmãos. Se ele é único, nós somos considerados filhos? Hã? De Cristo? Amém. Mas toda a humanidade é filho? Aquele que crê. Então é isso que nós vamos estudar um pouquinho aqui. Único, unigênito. Jesus é único. Jesus chama Deus, aliás, tem passagem que, aliás, chama Deus de Abba. Você sabe o que significa a palavra Abba? Papai, paizinho. Abra lá em Gálatas, versículo 4 a 6. Gálatas. Alguém leia do versículo 4
Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, para nós entendermos melhor essa passagem, esses versículos aqui. Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas vendo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque seu Espírito, Deus enviou a nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também filho de Deus por Cristo. Glória a Deus por isso. Abba, papai, paizinho, é nosso pai. Amém? Por isso que Jesus começa a oração. Pai. Abra lá em João 14. João. João 14, do 1 ao 10. Eu vou ler para nós tomarmos tempo. Não se turbe o vosso coração. Crede de Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Porque onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o que nós acabamos de dizer. Nem todos são filhos de Deus. Tem que ir pelo caminho chamado Jesus. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Filipe, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me conheceste, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não tem como separar Jesus do Pai. Não tem como ter o Pai se não tiver Jesus. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Credes a menos por causa das minhas obras. Então, o que nós dizemos, às vezes a gente vai falar de algumas pessoas aí, nós somos filhos, todos nós somos filhos de Deus. A palavra não diz isso. Se não for por Jesus, não é filho. E por isso que Jesus vai ensinar essa oração ali para os judeus. Pai. Outra passagem. Todas as pessoas são filhos. Abra lá em Malaquias, Marcos 16, 15. Enquanto nós não aceitarmos a Jesus, Marcos. Alguém lê por gentileza? Só o versículo 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a quem, irmãos? Disse filho? Não, criatura. João 1, de 11 a 13. João 1, versículo de 11
A 13. Alguém lê, por gentileza? Veio para que era seu, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de outro homem, mas nasceram de Deus. Amém. Glórias a Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não recebeu. Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Por causa de Jesus. Estava lá também em Romanos 8, 29. Não ali lá, Romanos 8, 29. Pedi para Valdênio no 8, Romanos 8, 16 e 17, para nós tomarmos tempo. Só para nós finalizarmos essa parte de Jesus chamar Deus de Pai na oração. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão aos seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse primeiro entre muitos irmãos. Primeiro, entre muitos irmãos. Romanos 8, 16, 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Glórias a Deus. Nós poderíamos citar vários versículos que nós somos filhos de Deus. Amém? Alguma dúvida? Algum temor de chamar Deus de Pai? Pai nosso. E essa é a segunda parte que nós vamos entrar aqui. Quando Jesus chama, além de chamar ele de Pai, ele chama de nosso. O que você entende quando diz assim, Pai nosso? Pai de todos. Pai de todos. Pai significa uma palavra de respeito. Amém? Não só meu, mas nosso. Comunhão. Abra lá em Atos, capítulo 4, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos. Sabe o que Jesus quis frisar quando disse Pai Nosso? Nós temos que ter comunhão. Olha o que a igreja primitiva fazia. Atos 2, 42. Alguém lê só o 42. Eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão das orações. Lê de novo. E eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na comunhão. Unânimes. Perseveraram na doutrina, na comunhão. No partir do pão e nas orações. O crente não anda sozinho. O crente não adora sozinho. Aquele que acha que eu posso adorar a Deus na minha casa, eu não preciso ter comunhão dentro da igreja, está completamente enganado. Já na oração ele vai dizer, é Pai nosso, não é Pai meu. Jesus na oração diz, Pai meu. Ele diz, Pai nosso. Lê o versículo 44 desse mesmo ato, de Atos dos Apóstolos aí. Leu 42, agora leu 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Estavam no quê, irmãos? Juntos. Juntos. Nós precisamos permanecer juntos. Orar pelos outros. Eu achei muito o irmão Giovanni, né? Nós chamamos de Júnior, né? Ele, pouco tempo, eu acho que tinha saído da igreja, ele mandou uma mensagem. Como que você está, irmão? Como que está a irmã aí? Eu estou bem, irmão. Não consegui ir, porque eu acho que eu ia mais atrapalhar o culto do
do que outra coisa, estava tossindo demais, não estava conseguindo, tinha que fazer até na oração. Mas que Deus abençoe. E se precisar de alguma coisa, pode me chamar, que seja em qualquer hora. Mas Deus abençoe. Isso é comunhão, é preocupação. Às vezes a gente é falho, eu sou falho, eu não sou muito de ficar mandando mensagem um para o outro no celular. Cada um tem um que o pastor Joaquim disse que é assim também, né? De ficar mandando muita mensagem no celular. Mas a gente deve ter comunhão com os outros, se preocupar, orar pelos outros. Amém? Lê o 46 dessa passagem também de Atos 2. Todos os homens continuavam e se dedicavam no templo, partiam com suas casas e participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. A minha tradução diz diariamente perseveraram unânimes no templo. É comunhão. Amém? Abra lá em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Versículo 19 e 20. Alguém lê, por favor? Também vos digo que, se dois irmãos concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha que versículo interessante, mano. Até durante a oração a gente tem que concordar. A gente tem pensamentos, às vezes, uma coisa ou outra que a gente não concorda. Mas na oração tem que ser concordância. Em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, será concedida. A gente, quando vem na quarta-feira para orar, a gente começa a levantar os pedidos, né, para a gente orar junto. Aí pede para o irmão, tem alguma oração para apresentar, que um vai orar pelos outros, que a gente possa orar pelos outros. E se haver concordância, está dizendo aqui, Deus vai nos conceder esse pedido. Amém? Até na oração nós devemos concordar. Abra lá em Salmos, o versículo 1 e 8. Salmos 122. Salmos 122. Alguém leia o versículo 1 e o verso 8. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 8. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja diante de ti. Haja paz entre nós. A igreja tem que ter paz, irmão, entre nós. Todas as desavenças a gente deve esquecer. Deixar para trás as pecuninhas, as coisas que ficam para trás, as nossas... Nós somos muito pecadores, mas nós somos muito falhos. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Às vezes dentro da igreja, glorando a Deus, a gente começa a pecar. Alegrei-me quando me disseram, vamos, ao plural aí, à casa do Senhor. Amém? Jesus ensinou, Pai, outra coisa, é nosso Pai. Nós somos irmãos em Cristo. É Pai nosso. Amém? Hebreus que fala, né? Assim, não valoriza a nossa congregação pelo costume de alguns, antes exortando uns aos outros à medida que vai se aproximando. Glória a Deus. Exortando uns aos outros. Não abandoneis. Amém? E agora outra coisa que a gente vai aprender a respeito dessa oração que Jesus nos ensinou. Deixa eu abrir aqui novamente lá em Mateus. Mateus capítulo 6. Tem tanto papel no meio da minha Bíblia que atrapalha. Mateus capítulo 6 vai dizer assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Queria que vocês observassem agora 3 coisas que diz aqui. Teu nome, teu reino e tua vontade. Sabe o que significa? Isso aqui é a oração que Jesus ensinou? Submissão. Tudo é do Senhor. Teu nome, teu reino e tua vontade. Não é a minha. Às vezes a gente fica indignado com o Senhor quando uma oração não é respondida. Mas é a tua vontade, não é a minha vontade. Abra lá em Malaquias 1, versículo 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento aí. Só voltar a Bíblia um pouquinho. Lê o versículo 6, por gentileza. Alguém leia? Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu louvor? Diz o Senhor dos exércitos a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: de que desprezamos nós o teu nome? A palavra de correção no Antigo Testamento. E é uma correção para nós muitas vezes. Se você for ler aqui, era apresentado animal cego, coxo, e não era para ser apresentado. Vai falar dos dízimos, das ofertas. Enfim, irmãos, ele está dizendo: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Hoje em dia, na minha época, o pai, quando olhava para a gente torto, não precisava estar arrependido 2 vezes, não. Quando olhava torto, você já baixava a cabeça, ficava quieto. Respeito. É teu reino. É o teu nome. É a tua vontade. Respeito. Jesus está ensinando isso nessa oração. Respeito o pai. Quem teve pai bravo aqui? A minha esposa, papai do céu. Quando eu fui sair com a minha esposa a primeira vez, no caminho ele pegava a mão, né? Distanciou, tem a mãozinha. Vamos lá para o centro, 6 horas, 10 horas mesmo. 6 horas, 10 horas. A que achei que subi no Morro do Carneiro, ali estava o sopeiro lá. Ai, não, meu pai, é o pai. Ô, me bravo. E teve uma vez que ele espiou pela janela, dando um beijo para minha esposa na varanda. Vocês já por acaso já casaram? Vai ficar dando beijo aí que todo mundo vê? Tinha respeito pelo pai e a mãe. Hoje em dia, chama o pai de velho. Você está caducando, velho. Misericórdia. A própria Bíblia diz que a gente deve honrar o pai e a mãe, né? Prolongará os dias da sua vida. E hoje não tem respeito. Está tendo respeito por pai e a mãe, está tendo respeito por Deus. Não está tendo respeito por ninguém. Não tem respeito pelos mais velhos. Eu lembro quando jogava bola, futebol na rua, às vezes ia passando uma mulher, ia passando um senhor, para a bola, para a bola, para. Hoje em dia, você passa no meio, você toma bolado, está tudo errado. Dá vontade de beber de puto. Brincadeira. Teu nome, teu reino e tua vontade. Preste atenção numa oração que está lá em Atos capítulo 4, quando a igreja começou a ser perseguida. A oração que a igreja primitiva faz a Deus. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Quando a igreja começa a ser perseguida, no versículo 23 a 31. Eu vou ler para nós tomarmos tempo, tá bom?
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, a primeira palavra que vem aqui, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: olha, ao respeito, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, o que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, porque se enfurece os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ó a oração. Agora, Senhor, ore para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Unânimes buscaram o Senhor. Não pediram para queimar aqueles que estavam perseguindo ele. Não, nos deu ousadia para continuar pregando essa palavra, Senhor. Como nós somos egoístas nas nossas orações, irmão. Nós somos tão egoístas nas nossas orações, às vezes a gente pega orando. Que diferença da igreja primitiva para as igrejas de hoje, da tristeza de ver as igrejas de hoje. Não estou dizendo aqui não, irmão. Graças a Deus nós temos um ministério abençoado, cometemos um outro meio, outro de vez em quando, é claro, nós somos falhos, mas a Bíblia está aqui para nos corrigir e prestar mais atenção até mesmo na hora de orar. Tem que ter respeito até na hora de orar. É teu nome, é teu reino, é tua vontade. É a tua vontade. Quando nós éramos, aprendia a fazer essa oração, mas não prestava atenção nessa oração. Essa oração é poderosa, é muito forte, tem muito ensinamento nela. Eu sei que vocês aprenderam muitos ensinamentos, muitas pregações em cima dessa oração, mas fala muito conosco. É teu nome, é teu reino, é tua vontade, Senhor. Vamos lá, senão começa a pregar. E agora nós vamos partir para as partes dos pedidos que Jesus mencionou serem feitos aqui. Pedidos nobres. Não precisa abrir lá em Tiago 4, de 2 a 3, vai dizer assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e não podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjarem vossos prazeres. Nós temos que tomar cuidado até com nossos pedidos a Deus, a nossa oração. Segredo, comunhão e submissão. Abra aí lá em Eclesiastes capítulo 5, lá no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 5. Vou correr um pouquinho, porque as horas estão se indo, e eu quero concluir isso aqui, amém? Alguém que encontrou, leia por gentileza. Eclesiastes 5, de 1 a 2. Guarda o teu pé conectado a cabo de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra, assim sejam poucas as tuas palavras.
guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Chegares para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem, que não sabem o que fazem mal. Não precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e na terra, portanto, seja poucas as tuas palavras. Primeiro pedido, pão. Pão de cada dia. Esse ensinamento que Jesus nos dá, a gente vai lá para Êxodo, capítulo 16, de 1 a 10, onde vai cair o maná da terra. A gente não precisa ler, senão a gente não vai dar tempo. Lá é ensinar para pegar o maná diariamente, não guardar o maná. Quer dizer, esperar a providência de Deus todos os dias. Que de gente, na oração Deus vai pão nosso de cada dia. E nós somos o quê? Ansiosos. Nós somos muito ansiosos. Abra lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ver. Mateus capítulo 6, na passagem que nós estamos mesmo, mas versículo 25. Ninguém leia, por gentileza. Porque isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestido? Amém? Nós estamos muito preocupados nessa parte, comer, beber, vestir. Nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos filhos. Ansiosos. Deus cuida. Deus cuida de cada um de nós. Lê o 32 nessa mesma passagem, meu Márcio. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas essas coisas. Deus sabe do que nós precisamos. Lê o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, por todas essas coisas nos serão acrescentadas. Buscar o quê, irmão? O reino de Deus. O reino. Olha o teu reino aí. O teu reino. A tua vontade. Pedir pão. O pão nosso de cada dia. Ele nos dá. Outra coisa que pede. Perdão. Mateus 18, de 23. Já estamos em Mateus. Vou correr um pouquinho aqui para nós darmos tempo. Mateus 18, de 23 e 35. Não ler não. Está falando ali do perdão a respeito de um servo, de um rei, que Deus toma e tem 10.000 talentos a dever. O rei perdoa ele. Ele sai quando encontra um devedor. Ele devia 100 denários. Cada tradução tem algo, a tua Bíblia vai dizer que ele devia. Ele não perdoa. Irmãos, se não houver perdão, não tem comunhão com o Pai. Nós precisamos perdoar. É uma coisa que a oração do Pai Nosso vai nos ensinar. Perdoe como eu perdoo meu irmão. Me perdoa, Senhor, como eu perdoo aquele que me deve. Não é assim que a oração nos ensina? Mateus 5, de 23 a 26. Vai dizer assim, Mateus 5, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai, primeiro, reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entre em juízo. O juiz é oficial de justiça e seja recolhido à prisão. É verdade te digo, e não sairás dali enquanto não pagares o último centavo.
É um negócio sério que a oração nos ensina. Perdão. Às vezes estamos pedindo alguma coisa ao Senhor, mas nosso coração não tem perdoado. É uma oração que nos ensina o próprio Jesus. E o terceiro pedido que ele nos ensina: não nos deixe cair em oração, mas livra-nos do mal. Você pode evitar de ser muito tentado, como lá em Salmos de 1 a 2, que diz que para nós não sentarmos à roda dos escarnecedores. Nós podemos evitar de não ser muito tentados, mas nós conseguimos não sermos tentados. Nós somos paros. Abra lá em Tiago de 1, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Alguém lê, por gentileza? Que homem algum ser tentado, diga, por Deus ou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebida, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós somos tentados. Todos os dias. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. É uma oração que o próprio Jesus nos ensinou. Todos os dias nós somos tentados. Sim ou não? Sim. Amém? Vamos fazer essa oração de novo? Vamos ler lá de novo? Para nós estarmos encerrando. Põe lá, irmão, por gentileza, para você depois de novo. E nós vamos estar encerrando. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Amém? Vamos de novo? Preste bem atenção na oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Vou pedir para a irmã Sandra, pode louvar o hino? Amém. A irmã já esteja fazendo uma oração sobre o dizimista e ofertantes. Salve a igreja do Pai Senhor, amém. Temos o vosso nome. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, mas essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de ti, Senhor. Oh Deus, louvado e agradecido seja o teu nome por tudo, Senhor. E nesse momento, ó Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar os sementes, ofertantes da tua casa. Aquele, Senhor, que vão ofertar dizimar nessa noite. Abençoe também aqueles que porventura não têm, Deus, que o Senhor venha abençoar da mesma forma. Aquele Jesus que estiver precisando, Pai, da providência do Senhor. Tu conhece a necessidade da tua igreja, cada um que está. O Senhor conhece, o Senhor sabe daquilo que precisamos, necessitamos nessa noite. Que o Senhor venha enviar o teu socorro, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada dízimo, cada oferta que nós consagramos nessa hora do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. O hino. Só um minutinho que eu vou lembrar. 4. Vamos lá. Glória a Deus. Não
desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não deixará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Onde estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém? Eu gosto muito desse hino, sabe? Porque eu costumo falar, irmãos, que independente do que a gente esteja passando, vivendo,
por mais difícil que seja a situação, se a gente parar, observar, se a gente estiver ligado lá no trono da graça, a gente vê a mão de Deus. Aí, em meio ao caos, eu tenho visto isso na minha vida, pela misericórdia dele. Então, que nós possamos, como dizia, acho que foi a irmã Valdênia que foi o seu estudo, na minha memória, mas eu acho que foi a irmã mesmo. Ela disse que para a gente pedir para Deus, o Espírito Santo, nos ajudar a enxergar o trabalho de Deus. Que Deus está sempre trabalhando. Mas às vezes a gente vê que, como foi falado, tão ansiosos, querendo tudo para onde, aí a gente não consegue ver. Mas que o Espírito Santo venha nos ajudar a enxergar o trabalho de Deus, independente daquilo que estamos passando, vivendo, enfrentando. Porque foi falado muito, teve um tempo aqui na igreja que falava-se muito assim, Deus está por perto, e realmente Deus está por perto. Amém? Agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Amém, irmãos? Pastor Adriano, durante mesmo, né, abençoar a igreja aqui, cada os amigos. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amanhã, às 19 horas, temos uma lição, em nome de Jesus. E na quinta-feira, às 7h30 da noite, nosso culto de adoração ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus, querido e eterno Pai. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela tua palavra que falaste ao nosso coração, Senhor Deus, nesta noite, ministrando, Senhor Deus e meu Pai, as nossas almas, Senhor, o alimento, para que possamos caminhar cada dia mais na tua presença. Ó Santíssimo e Eterno Pai querido, nós oramos pela vida dos nossos irmãos que aqui não puderam estar conosco nesta noite. Que o Senhor assim alcance aqueles que se encontram adoentados, que o Senhor possa entrar com uma providência de cura, e assim, Senhor meu Deus, o teu nome seja glorificado. Conduza-nos, ó Deus, de volta ao lar, debaixo das tuas mãos, guardando e livrando de todo e qualquer tipo de mal, e abençoando a tua igreja com toda a sorte e bênção. No nome de Jesus, nós oramos por fé, nós te agradecemos. A igreja diga amém. Com as mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Deus nós novamente digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem deterá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Culto de ensino encerrado. Louve o Senhor com as suas palmas e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.